Principais notícias hoje, dia 18 de fevereiro de 2026, já todo mundo retornando do carnaval, uma quarta-feira de cinzas. Espero que vocês tenham aproveitado bem esse descanso de carnaval e tenham curtido na paz, né, para que todos voltemos às atividades de forma tranquila a partir de agora. E a notícia do canal, as principais notícias de agora, fala sobre política, eleições 2026. Analistas preveem campanhas nesse ano ainda mais voltadas do que o normal para viralização nas redes sociais. E agora você vai entender os efeitos nesta matéria do g1.com.br. Mas antes, se inscreve no canal As Principais Notícias, deixa aquele teu like, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos novos vídeos que estão sempre aqui aparecendo no canal, beleza? Vamos à matéria. Segundo cientistas políticos, propostas tendem a ficar em segundo plano, porque a estratégia é para viralizar cada vez mais. É os tempos modernos, o tempo da viralização, entendeu? Políticos apostam em atos cada vez mais chamativos para que eles possam ganhar engajamento, digamos assim, e talvez manter o foco cada vez mais em alta nesse sentido, já que isso está se mostrando uma tendência relativamente forte desde o período assim pós-pandemia para cá. 2020 para cá, 2024, 2025 e também não seria diferente em 2026. Muito pelo contrário, parece que está se intensificando e dando essa ênfase por engajamento social, entende? Então, a eleição de outubro já movimenta os políticos de todo o país e as ações recentes, como eventos, gestos simbólicos e os vídeos nas redes sociais indicam já o tom da campanha agora para 2026, que é muito mais performática e pensada sempre em viralizar, avaliam analistas, entendeu? A política se torna o campo do espetáculo, abre e fecha aspas, afirma a cientista política e pesquisadora da UNB, Isabela Rocha. Ela vai abrir aspas de novo e vai comentar. Os discursos feitos em plenários têm trechos ensaiados para saírem nas redes e as ações são pensadas com base na repercussão prevista. A tendência é que essa estratégia se intensifique, fecha aspas, e explicou. Então, para viralizar, olha só, é preciso capturar a atenção do público em meio a um ambiente saturado de conteúdos. Isso incentiva políticos a apostar em atos cada vez mais chamativos, com forte apelo simbólico e potencial de mobilização, né? Então está cada vez mais chato, digamos assim, porque as pessoas não estão preocupadas com reais propostas. A estratégia dos marqueteiros, dos políticos, é fazer com que chamem a atenção e capitalize essa atenção através de coisas exageradas, caricatas, engraçadas, aquilo que possa viralizar em cortes, por exemplo, que é o que realmente está chamando muita atenção hoje em dia na internet. E os políticos, eles estão indo nessa pegada de uma espécie de manipulação, né? E saindo do verdadeiro foco, que é ajudar a população com propostas reais, verdadeiras e eficientes, para que nos ajudem a manter um país melhor do que é esse que nós estamos vivendo atualmente. Então, Isabela Rocha lembra a caminhada interestadual do deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, que saiu de Minas a Brasília em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais condenados por golpe de Estado. O parlamentar percorreu mais de 240 quilômetros, vamos separar a cidade de Paracatu, de Minas Gerais, de Brasília, Distrito Federal, a pé. Todos 6 dias de trajeto foram transmitidos pelas redes sociais dele. Eventualmente, você não sabe nada do Nicolas Ferreira até ele ir para a rua, até ele fazer isso. Aí ele passa 15 dias na rua e só se fala nisso, isso chega em outras pessoas, analisa o cientista político da Universidade de São Paulo, Glauco Pérez. Eu vou abrir aqui um parênteses, pessoal, porque a gente viu do carnaval também, a gente não pode ser nem de um lado e nem de outro. Aqui a gente precisa ser imparcial. Então também teve a questão do carnaval, da escola de samba que homenageou o presidente Lula e que isso faz com que os opositores encarem isso como, por exemplo, chamar a atenção também, como uma pré-campanha antes do tempo e com símbolos, com situações que aconteceram ali que fazem com que também chamem a atenção e viralizem cortes nas redes sociais. Então a gente tem que ver sempre que não é só de um lado A e nem de um lado B. Parece que é uma tendência generalizada de todos os políticos, de todos os marqueteiros de campanha eleitoral, é sempre viralizar em cortes no YouTube ou nas demais redes sociais. E isso acaba ficando um pouco chato, entende? Bom, a peregrinação de Nicolas foi ganhando espaço nas redes à medida que ele avançava. Isso teve efeito na vida real. O último dia do ato em Brasília contou com cerca de 18 mil pessoas na esplanada dos ministérios,
Eu acredito que talvez tenha sido até muito mais do que isso, entendeu? Mas vamos voltar aqui à matéria. Os políticos que são eleitos usando as redes sociais, como o próprio Nicolas Ferreira, ou que depois passam a se apoiar muito nelas, embora tenham uma atuação fora delas, mais sistemática, como vários políticos da esquerda, passam a cultivar um exercício de performance, explica o professor da USP, entendeu? Então é os dois lados, não é só um lado, a gente tem que ser honesto aqui. Bom, do outro lado do espectro político, o deputado da esquerda Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, fez uma greve de fome de 8 dias na Câmara, está aqui, ó, o outro lado da história também, no ano passado, para protestar contra um processo no Conselho de Ética que poderia terminar com sua cassação. Foi também uma forma de usar o esforço físico como ato de protesto. Durante esse tempo, o parlamentar ingeriu apenas água, soro e isotônico. O fim do que ele classificou de greve de fome foi anunciado em uma coletiva e se deu graças de acordo feito com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Então, abre e fecha aspas, essas ações atingem o público de uma forma mais emocional que racional. Então, parece que cada vez mais fica nítido que é uma estratégia de apelo emocional para com o público, entende? Deixar a pessoa emocionalmente envolvida com aquele político A, B ou C, para que você ganhe mais também likes, engajamento, além de manipulação emocional para com o público, entendeu? Bom, ela defende que a performance é a nova forma de fazer política e que o eleitor é muito emocionado muitas vezes também, né? E esses conteúdos ganham muita visibilidade e com isso o engajamento cada vez mais alto. Então o que acontece com as propostas? Onde ficam elas? Estratégias para ganhar um olhar público sempre fizeram parte da política. A viralização, no entanto, intensifica o desequilíbrio entre a performance e as verdadeiras propostas, segundo os especialistas. O problema não é o engajamento, não é a viralização. O problema é quando só é apenas isso o foco principal e exacerbado de apenas você querer viralizar, chamar atenção e fazer o seu showzinho, a sua lacração. O problema é esse, onde as verdadeiras propostas, a parte séria do processo político é deixado realmente de lado em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Esse é o grande problema. Políticos passaram a publicar com frequência vídeos que pouco ou nada têm relação direta com projetos ou pautas legislativas, conteúdo sobre rotina pessoal, práticas de esporte ou atividades da academia. O objetivo, segundo analistas, é manter presença constante nas redes sociais e preservar o seu engajamento público. É isso que eu acabei de afirmar anteriormente. Esses políticos estão tentando produzir mais materiais, mais conteúdo, e quem consome isso na maior parte, é a própria base. Ele está falando com o próprio eleitor para manter esse público cativado, para mantê-lo mobilizado e continuar sendo lembrado, explica o cientista político, professor da Universidade de São Paulo, Glauco Pérez. Por exemplo, o prefeito do Recife, João Campos, PSB, posta com frequência vídeos praticando atividades físicas como futebol, corrida e outros. São conteúdos sem nenhum teor político, mas que ajudam a engajar o público e favorecer a performance nas redes. Essa estratégia ou tipo de estratégia vai tender a ampliar cada vez mais a visibilidade, mas não necessariamente amplia a discussão política verdadeira que vai trazer benefícios à sociedade. O tempo todo elas vão estar preocupadas em produzir, e aí o material sempre vai ali e nunca é um debate verdadeiro, completo e eficiente para a população, reforça o especialista, não é verdade? A lógica das redes sociais. Ainda segundo esse especialista, os materiais consumidos e compartilhados nas redes pelos usuários seguem a lógica da confirmação. As pessoas querem reforçar as próprias crenças e usam o espaço digital para isso. O que os políticos exploram é um conteúdo muito mais emocional, que toca diretamente nas emoções do eleitor nesse ponto de reafirmação, acredita. Bom, um dos problemas é que isso limita o debate eleitoral. As pessoas não consomem conteúdos contrários às suas opiniões e crenças, e os políticos tampouco produzem conteúdos que geram uma visão completa do cenário político. Você nunca tem um debate inteiro, você nunca vê tudo do que está sendo verdadeiramente dito. Então sempre tem a fala que vai ser criticada, o político critica, aquilo acaba, você não vê a réplica, entendeu? Diferenças entre direita e esquerda. Embora a lógica das redes sociais influencie atores de diferentes espectros ideológicos, especialistas apontam que a direita e a esquerda costumam adotar estratégias diferentes quando recorrem às ações performáticas nessas redes sociais. Entendeu? Na direita, esses gestos tendem a estar associados a narrativas de enfrentamento, denúncias contra instituições com forte apelo emocional à linguagem direta, caminhadas simbólicas, protestos individuais, discursos gravados, em tom de alerta, costumam ser usados para reforçar a identidade política e mobilizar apoiadores já engajados.
O vídeo viral sobre o Pix, feito pelo deputado Nicolas Ferreira, é um exemplo grandioso disso. Ele alcançou mais de 300 milhões de visualizações nas redes sociais ao atacar uma medida do governo. O vídeo é feito em tom de alerta e os elementos que atingem o emocional dos espectadores. Aqui eu abro outras aspas, porque se foi um vídeo denunciativo com impacto verdadeiro, eu acho que sim, vale a pena viralizar para que você possa ter um maior número de pessoas bem informadas e, digamos assim, equipadas com recursos de defesa para algum ato que vai as prejudicar no futuro, entendeu? Então, o problema é quando isso fica somente no deboche, quando isso fica somente nos cortes ou em denúncias sem nenhum embasamento, entendeu? Ou quando a notícia realmente é verdadeiramente fake news. E não é que é fake news porque está vindo de uma fonte não da grande mídia. Tem que ser apurado, entendeu? É algo que tem que ser feito com muito esmero e muito cuidado antes de repassar as notícias. Bom, na esquerda, as performances políticas aparecem com mais frequência vinculadas a ações coletivas e causas sociais como greves, atos públicos e mobilizações organizadas, entendeu? Vamos passar para esse outro parágrafo e ver o que diz. Olha, recentemente o governo publicou nas redes sociais oficiais, por exemplo, um vídeo que divulga o fim do pagamento do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês, como uma roupagem que visa a performance nas redes. No post, o assunto é explicado por meio de vídeos engraçados de gatinhos e uma metáfora de leões e gatinhos para explicar a atuação do imposto de renda. Bom, a impressão que fica para a especialista Isabela Rocha, no entanto, é que essas pautas não têm a mesma repercussão dos conteúdos de direita. Essa parte do que eu observo como uma dificuldade da esquerda política de conseguir engajar, de conseguir realmente trazer bastante participação, engajamento nas plataformas, é algo que a direita já domina e já faz muito bem desde 2018, opinou ela. Bom, de toda forma, os dois lados convergem ao menos em um ponto. Os políticos utilizam sim as redes sociais para fazer muita campanha de corte, de engajamento, continua segundo Glauco Pérez. Os mandatos não ficam mais restritos em Brasília, eles alimentam conteúdos para as redes o tempo todo, acrescenta ele, e é bom a gente ter não um controle, não uma censura, porque sempre tem esse malefício, mas é bom que o próprio eleitor possa realmente ter esse discernimento e essa noção, esse embasamento, para que não seja então manipulado por fatores puramente emocionais ou manipulativos de políticos do lado A, do lado B ou do lado C, entendeu? Então fica aqui a dica para você ficar cada vez mais consciente e mais filtrado também nas redes sociais, entendeu? Inclusive em canais do YouTube como esse meu e outros mais, tanto da pequena mídia como da grande mídia. Sempre é bom ter o fator crítico em dias, certo? Se inscreva no canal As Principais Notícias, curta, compartilha, verifique os vídeos longos e os shorts do canal e até os próximos vídeos com matérias do G1, do SBT News, do CNN, da Record, R7, Metrópolis, entendeu? O Povo e outros mais. Eleições 2026, política, serão sempre os focos aqui no meu canal, tá certo? Até o próximo vídeo. Valeu!